Meu nome é Elisabelle. Essa representação é referente a um trabalho solicitado na disciplina de Práticas Pedagógicas 2 e tem como título, Práticas Docentes, conteúdos do nono ano do ensino fundamental, anos finais. Os componentes do grupo, no caso aqui, são Adriano Nascimento, Clarice Mota, Cláudio Silva, Elisabelle Silva, que no caso sou eu, e Esterlina Nicásio. O objetivo dessa apresentação é sintetizar a abordagem da teoria matemática nas aulas da educação básica, focando em pontos importantes como os conceitos e procedimentos matemáticos, além da indicação de um recurso didático para a fixação do conteúdo. Então, essa apresentação ela vai ter duas partes. A primeira, no qual eu irei apresentar o conteúdo matemático e os conceitos de um determinado assunto já pré-determinado pela docente da disciplina, e eu irei trazer um recurso didático para a fixação do conteúdo. Informações importantes sobre, sobre a aula em si é o conteúdo matemático que será abordado é retas paralelas cortadas por transversais. Então, vamos trabalhar teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. Nessa aula, nós iremos contemplar a habilidade da BNCC EF09MA24, está relacionada a identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais. Então, nós trabalharemos o Teorema de Tales, com a unidade temática Geometria, e o ano escolar sendo nono ano, já como eu já havia comentado lá no início da apresentação. Então, como eu disse, nessa primeira parte, eu trarei um pouquinho sobre os conceitos matemáticos que serão abordados. Ao observar, no conteúdo, nós iremos trabalhar com o Teorema de Tales. Então, é esse teorema que eu irei apresentar. Mas o que diz o Teorema de Tales? O Teorema de Tales ele vai afirmar que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Desse modo, se termos duas retas paralelas, entre aspas, cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa intersecção são proporcionais. O que isso quer dizer? Eu trouxe aqui um exemplo do que seria isso. Então, nós temos 5 retas. Nós temos a reta RS e T, no qual essas 3 retas elas são paralelas. E nós vamos ter também a reta P e Q, que são retas transversais, que não são paralelas entre si, que vão cortar, interceptar as 3 retas paralelas. E o que é que o Teorema de Tales ele vai dizer? Ele vai dizer que o segmento AB, o segmento DE, o segmento BC e o segmento EF, eles vão ser proporcionais, ou seja, as razões entre eles vão ser iguais. Então, AB sobre BC, ele vai ser igual a DE sobre EF. E em consequência disso, como é mostrado aqui, na, na fórmula que eu coloquei para vocês, nós vamos ter que, em consequência das propriedades, das proporções, nós podemos escrever o resultado do Teorema de Tales desta maneira, que é AC é igual a AC sobre AB é igual a DF sobre DE, ou AC sobre BC é igual a DF sobre EF, ok? Então, como é que nós podemos trabalhar esse conteúdo em um exercício? Então, eu trouxe aqui mais um exemplo. Então, nós podemos observar três retas que são paralelas. Então, nós temos essas 3 retas que eu estou marcando aqui. E nós temos 2 retas transversais que cortam essas 3 retas. E nós podemos observar que o Teorema de Tales ele pode ser usado nesse momento. Por quê? Porque nós temos 3 retas paralelas que cortam 3 retas paralelas e nós temos 2 retas transversais que cortam essas 3 retas paralelas. E ele diz que
os segmentos, né, eles vão ser proporcionais. Então, nós temos aqui, nós podemos observar que tem um segmento que vale 4, um segmento que vale 6, um segmento que vale 2x mais 1 e um segmento que vale 5x menos 1. Então, aplicando o teorema de Tales, nós temos que 4 sobre 6 vai ser igual, né, vai ser proporcional, no caso aqui, a 2x mais 1 sobre 5x menos 1. Aplicando aqui, né, fazendo meio pelos extremos, nós vamos ter que 4 vezes 5x menos 1 vai ser igual a 6 vezes 2x mais 1. Isso vai implicar que, né, fazendo a multiplicação, nós vamos ter que 20x menos 4 vai ser igual a 12x mais 6. Isso também vai implicar que, né, reorganizando toda a equação, nós vamos ter que 20x menos 12x é igual a 6 mais 4, que isso é igual a 8x é igual a 10. E o nosso x, ele vai valer o quê? 10 sobre 8. Simplificando, nós vamos ter que x vai valer 5 sobre 4. Mas isso não responde o questionamento. Nós achamos só o valor de x. Então, para nós respondermos o questionamento, apesar de nós termos aplicado, ainda não foi respondido. Nós iremos substituir o valor de x nos seguintes números, né? Em 2x mais 1 e em 5x menos 1. 2x mais 1 vai ser igual, né? Quando nós substituímos, vai ser igual a quê? 7 sobre 2. E quando nós substituímos o x na expressão 5x menos 1, vai ser igual a 21 sobre 4. E nós podemos perceber que esses números são proporcionais, ok? Como um exemplo de situação-problema contextualizada, eu trouxe uma questão que vai falar sobre uma empresa de construção civil, onde ele precisa medir, né, a largura de uma rua que está entre duas calçadas retas e paralelas. Então, já observe, duas calçadas retas e paralelas. Então, nós já temos uma parte da condição para nós podermos utilizar o teorema de Tales. Aí, então, nós temos o quê? Uma rua que está entre duas calçadas retas e paralelas. E para isso, o engenheiro ele traça uma linha transversal ligando um ponto de uma calçada a um ponto da outra. Então, ele mede os seguintes segmentos. Na calçada A, a distância do ponto onde a transversal começa até a intersecção com a linha paralela traçada no meio da rua é 3. Na calçada B, a distância do ponto onde a transversal termina até a mesma intersecção é de 4 metros. E a distância entre as duas linhas paralelas é de 5 metros. Então, perceba que essa situação-problema, nós podemos utilizar o teorema de Tales. Deixarei o que o teorema quer que a situação-problema pede. Ela pede para você calcular a largura, não determinar a largura total da rua. Então, eu trouxe esse exemplo, né, como situação-problema e deixarei para os espectadores, né, responderem nas suas devidas casas, né, e onde você estiver assistindo. Agora, como eu disse, né, essa apresentação é dividida em duas partes. Uma que eu traria o conceito e um exercício para, né, quem estiver assistindo responder. E a segunda que é trazer um jogo, né, para fixar. No caso, seria um recurso didático, mas aqui já estou trabalhando com um jogo. Então, o que é esse jogo? Esse jogo ele é chamado de prove com fitas e o objetivo é verificar a proporcionalidade na prática. Então, esse jogo ele vai, ao invés de o estudante apenas calcular aplicar o teorema no seu caderno, o estudante ele vai poder medir de forma real os tamanhos dessas proporções e verificar realmente que está certo. Então, o objetivo é verificar essa proporcionalidade na prática. Quais são os materiais necessários? Fitas adesivas coloridas, onde nós iremos marcar, né, as retas, paralelas e transversais no chão ou em algum quadro. Régua,
e cartas com instruções. As regras do jogo você vai formar duas retas paralelas no chão ou no quadro e cruzar com uma transversal. Cada grupo deve medir os segmentos formados e verificar, né, se essas proporções entre os lados opostos das paralelas estão corretas. Então, além dele fazer o cálculo, ele ainda vai poder realmente fazer essa medição. Então, tem aqui um exemplo de desafio e o jogo ele vai pontuar os grupos que comprovam essa proporcionalidade corretamente em diferentes configurações. Com isso, nós concluímos que é essencial que os estudantes eles compreendam os conceitos matemáticos, seus procedimentos e aplicações da matemática no cotidiano. Assim, o aluno, né, o estudante, tem um aprendizado significativo, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias. Desde já agradeço e assim finalizo o vídeo.